E no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 ações para receber dividendos todos os meses. As 2 primeiras ações são mais conhecidas e eu deixei para o final uma ação que é menos comentada, onde eu vou me estender um pouco mais explicando tudo sobre essa empresa. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Logo aqui de cara temos o Banco Itaú, que por sinal é uma das maiores empresas listadas na nossa bolsa, e mesmo quando comparado com outras empresas que não são do setor bancário, o banco reporta lucros gigantescos. E aqui, como você pode ver, os eventos corporativos, eles deixam aqui de forma bem visual a frequência de pagamentos do banco. E como você pode ver, todos os meses do ano, desde 2017, ou melhor, desde 2016, com exceção de janeiro, o banco tem distribuído todos os meses. Agora, o que é interessante dizer, para você que ainda não sabe, é que grande parte desses pagamentos, eles são muito pequenos, na verdade a grande maioria. Mas como você pode ver, geralmente de 4 em 4 meses, o banco faz um anúncio maior e esses são os pagamentos mais relevantes. E observe, 0,01 e aqui 0,25, um pagamento muito mais expressivo. E aí o tempo passa, 1, 2, 3 meses e mais outro pagamento significativo. E assim sucessivamente. Então quem compra Itaú tem que estar ciente disso. E na minha opinião, tanto o Itaú quanto a própria Itaúsa, que por sinal não está nesse vídeo, seria até preferível que eles pegassem esse recurso e distribuíssem de uma vez só. Porque quem está começando agora vai acabar não entendendo um dividendo tão baixo e vai ficar desmotivado. Mas claro, se a gente for colocar na ponta do lápis, do ponto de vista dos juros compostos, essa daqui é a maneira mais certa de distribuir os dividendos, porque você recebe e já consegue reaplicar para no próximo mês receber e assim sucessivamente. Pena que é um dividendo tão baixo. E só vai começar a fazer diferença na bola de neve quando você já tem uma posição muito grande nas ações. E aqui nos indicadores fundamentalistas, como você pode ver, o PL não está tão baixo quanto o Banco do Brasil. Para falar a verdade, está até um PL alto, de 9, mas isso é em linha com sua média histórica porque o Itaú sempre foi uma instituição premium e quase sempre estava muito cara. Isso por se tratar de um banco privado e que tem uma alta lucratividade, uma boa governança, tudo isso tem que ser levado em conta. E aqui a segunda empresa que também distribui todos os meses é o Bradesco. E aqui com um histórico até um pouco maior que o Itaú, o Bradesco mantém também uma boa frequência no pagamento de dividendos. Mas a mesma história se repete, como você pode observar, são pagamentos pequenos, aí a cada 4 meses tem um pagamento um pouco mais significativo, e é aquilo que eu expliquei. Se você já tem uma boa quantidade de ações, isso aqui já começa a fazer alguma diferença, porque você já recebe, já consegue comprar mais algumas ações, e dessa forma os juros compostos giram muito mais rápido, que é o ideal. Mas os pagamentos significativos mesmo, ao longo do ano, gira por volta de 3. E o Bradesco surpreendeu porque nos últimos 12 meses distribuiu o equivalente a 10% de dividendos, o que é um excelente dividendo, muito acima dos 6%, que a gente coloca como piso, e isso tem explicação, o mercado está batendo nas ações da empresa por conta da baixa lucratividade, mas como eu já trouxe em outros vídeos aqui do canal, a carteira de crédito do banco tem melhorado e é preciso reconhecer isso. E diferente do Itaú, o Bradesco, em comparação, se pegarmos o preço de mercado do Bradesco e dividirmos pelo valor patrimonial, você vai perceber que é mais barato comprar diretamente as ações do banco na bolsa do que tentar montar o banco do zero. Então está sendo negociado aqui por um preço sobre valor patrimonial de 0,84. E aqui, antes de irmos para a última empresa, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos nesse formato. E não esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo os vídeos assim que eles forem lançados. É muito importante que você permaneça informado sobre as empresas que você coloca o seu dinheiro. Muito obrigado. E aqui a terceira e última empresa é o Banestes. O Banestes, eles também têm uma boa frequência de pagamentos e aqui a história se repete. São sempre valores pequenos e aqui, como você pode ver, o Banestes entre os 3 bancos é o mais descontado quando a gente pega o preço dividido pelo lucro. Então, em 6 anos, o banco lucra o que vale
Isso se deve pelo fato de ser um banco pequeno que tem um valor de mercado menor que 3 bilhões de reais. Então, é uma operação um pouco mais arriscada. Claro, por ser um banco pequeno, tem muita margem de crescimento, então a cotação pode ainda subir muito e o banco pode surpreender nos resultados. Então está aqui o ROI, um ROI inclusive melhor que o Banco Bradesco, e aqui um dividend yield de 5,56%. Mas eu ainda vou mostrar que o payout é inferior a 40%, então se a qualquer momento o banco achar por bem distribuir 60% do lucro, esse dividend yield ele vai simplesmente dobrar. E aqui a mesma história se repete, são pagamentos pequenos e 2 vezes no ano ele faz uma distribuição um pouco maior. E talvez agora você esteja olhando esse dividendo tão pequeno, mas é interessante mencionar que esse dividendo é justificado, inclusive, que as cotações do banco estão na ordem de 8,70. Então, 48 centavos de 8,70 são 5%. Então é interessante olhar isso. São 2 centavos, mas são 2 centavos de uma ação que custa 8,70. Mas é claro, existe um porquê do Banestes distribuir mensalmente. 92% das ações pertencem ao Estado do Espírito Santo. Então, o Banestes ele tem a obrigação de distribuir mensalmente, desde 1937, dividendos para o Estado do Espírito Santo. E aí você, como pequeno acionista, acaba se beneficiando desse movimento. Então, tem todo aquele risco que de 100% das ações de voto, 92% estão com o Estado e 92% das ações preferenciais também estão com o Estado do Espírito Santo. Ou seja, qualquer investidor que chegue sempre vai ser um investidor menor, até que algum dia alguém mude isso. Então, até lá, é uma empresa com controle estatal. É que o Banestes destacou nos últimos resultados um lucro líquido acumulado de 392 milhões, um payout anualizado de menos de 40%. Então, se a qualquer momento esse payout fosse para 72%, 73%, simplesmente esse dividend yield iria dobrar. E aqui veja só o ROI do banco, que é um ROI muito bom, de 17%, e o índice de eficiência operacional do Banestes atingiu 50,8%. Fora isso, eles ampliaram a carteira de crédito e a inadimplência caiu. Então, olhando para essa fotografia, você vê que apesar de pequeno, é um banco que no último ano foi muito bem tocado. E hoje o banco calcula mais de 1,7 milhões de conta, sendo 1 milhão de conta corrente, um aumento de 5,5% em comparação com o último ano, e mais de 650 mil contas poupança, que também teve um aumento menos expressivo, mas um aumento de 0,8%. E é como eu sempre digo, é melhor crescer do que encolher. E aqui tem toda aquela distribuição geográfica com 770 pontos de atendimento, com 215 no norte, 337 no centro, 213 no sul e 5 pontos fora do estado do Espírito Santo. Então aqui nessa geografia do Espírito Santo, o Banestes está muito bem distribuído, de norte a sul. E aqui mais alguns dados da carteira de crédito do Banestes. O crédito rural cresceu, o crédito imobiliário também cresceu e o consignado também. Agora veja só, a empresa tem 100% de tag along, é um ponto muito positivo, tem gente que só investe em empresa com 100% de tag along. Então, se em algum momento o Estado quiser vender o controle da empresa, você não vai ficar na mão. Mas veja só que dado interessante. Desde 2023 até quando esse resultado foi divulgado, o Banestes, sem considerar o reinvestimento dos dividendos, teve uma performance um pouco inferior ao índice Bovespa, que não é um bom índice para você comparar, até porque aqui dentro tem muita empresa ruim. Mas quando você considera o reinvestimento de juros sobre capital e dividendos, aí sim o resultado do banco nessa comparação muda totalmente. E o interessante é que isso foi em um horizonte de apenas um ano. Se a gente aumentar essa lupa, é provável que a diferença esteja ainda maior. É uma pena o banco não ter colocado esse gráfico com um zoom out maior, mas isso daqui revela muito a importância do reinvestimento dos dividendos. E outro dado interessante é que desde 2018, o banco cresceu muito a sua base acionária. Então, o número de acionistas no banco aumenta a cada dia que passa.
o que é um ponto positivo, porque o nível de cobrança e de análise aumenta também. Então, é um banco pequeno, mas que aparentemente está sendo muito bem tocado. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, deixe o seu like aqui e envia para o seu amigo que gosta de receber dividendos, ou então para aquele seu amigo que fala mal de Itaú, fala mal de Bradesco e não conhece o Bonestos. Verifique a sua inscrição no canal e eu te convido agora a clicar nesse outro vídeo para você entender um pouco como funciona o aluguel de ações. Eu tenho certeza que você quer receber mais renda passiva. Então, clica aí porque eu sei que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!